conosco. Eu já pude sentir a presença de Deus, né? Eu sou igual a Jeremias, viu, irmão? Sou o profeta chorão. Quando Jesus fala, eu choro mesmo. Choro mesmo. E Deus, irmãos, Ele vai continuar falando. Se você crê, Ele tem nesta manhã uma palavra poderosa para o teu coração. Certo? Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João. Aqui, que esse óculos aqui é só para longe. Evangelho de João, capítulo 6. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Meu amigo, meu irmão, pastor Ivanildo França, me concede de poder estar ministrando a palavra do Senhor. É sempre bom, irmãos, nós compartilharmos com a igreja aquilo que Deus nos transmite, né? Deus não chamou você para ser reservatório, tá? Deus chamou você para ser canal de bênção, entendeu? Então Deus, quando te encher, vai repassando, entendeu? E Deus vai continuar te enchendo. Sabe, lá, lembra lá do vaso de azeite da viúva lá? Então é dessa forma. Irmãos, capítulo 6, eu quero ler aqui alguns versículos, a partir do verso 1. Todos acharam, irmãos? Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia que o havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não é bastante para que cada um deles coma um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, partiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Amém, irmãos? Pregador lê ruim, né, irmãos? Irmãos, eu estava lá em Maceió, fui tomar banho de praia lá.
Pulei na praia com óculos, perdi o óculos. Esse óculos aqui, ó, é antigo, o de perto que eu uso para perto eu perdi, por isso que eu estou lendo ruim. A minha vista é ruim para perto, entendeu? Mas eu creio que deu para os irmãos entenderem aí. Irmãos, Jesus ele está aqui em um lugar. João está falando do 7º milagre de Jesus, certo? E João sempre chama os milagres de Jesus de sinais. Os sinais. Por quê? Está apontando para a divindade de Cristo. Né? Os sinais de Cristo apontam para a divindade de Cristo. É Ele o Messias. Certo? E o texto nos fala que a multidão, 5.000 pessoas, estava seguindo Jesus, porque Jesus já tinha feito muito mais milagres, mas João falou apenas de 7, até aqui. Mas e a multidão, conforme ele ia fazendo milagre, a multidão ia crescendo. Alguns falam que eram aproximadamente 8.000. João está falando aqui só dos homens, né? Alguns falam, né? Isso aí são pensamentos que outras pessoas fazem aí suas suposições. Eles estavam sentados ali, todos aí estava escurecendo e já estava ficando tarde. E Jesus olha para o povo e vê que o povo estava com fome. E diz, olha, como é que a gente faz? Vamos alimentar esse povo. Jesus é maravilhoso, né, irmãos? Aí o Filipe, ele fala para Filipe, né? Filipe diz, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, não é? Pode vir muito dinheiro, esse povo aqui é muita gente, não dá. E aí, irmãos, chega um jovem anônimo, que não fala nem o nome dele aqui. Deus usa os anônimos, viu, irmãos? Os anônimos, aquele que você não dá nada por ele, é aquele que Deus vai usar na tua vida, para te abençoar, louvado seja Deus. E aí, André, irmão de Simão, olha e diz, olha, tem um rapaz aqui com 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus diz, pega os pães, reparto entre vocês, e pede para o povo sentar e vai dividindo, né? E aí o povo foi dividindo, e os pães não acabavam, irmão. Foi dividindo, eu fico imaginando, irmão, meu Deus do céu, que milagre extraordinário. 5 pães e 2 peixinhos, para alimentar 5.000 pessoas. Não dava nem para esse pessoal aqui que está aqui, ó. Mas com Jesus o negócio multiplica, irmãos. Com Jesus as coisas se multiplicam. Aleluia. E aí, chega um tempo, uma hora que todo mundo está saciado, sabe? Ah, não quero mais não, já está cheio. Aí Jesus diz, então, pega o resto que sobrou e traz. Sobrou 12 cestos de pão. Veja só, irmãos. O tamanho do milagre. E aí a multidão sai, Jesus, vendo que a multidão está querendo tê-lo como um rei, porque a multidão não entendia, achava que Jesus veio para ser rei aqui na terra, né? E Jesus disse, esse povo vai colar em mim, não vai me deixar em paz. Né? E Jesus foge. A Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus foge e os discípulos saem de barco. Jesus encontra com eles no meio do mar, entendeu? Jesus andando encontra com eles no mar. O povo chega e procura Jesus, que o pessoal viu que os discípulos foram de barco, mas Jesus não foi. Só que uns vão atrás de Jesus de barco, outros dão a volta no lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, né? Que é um lago de 20 quilômetros de largura por 11 de largura por 20 de comprimento. E aí uns vão de barco, outros não vão a pé, dá a volta. Quando chega lá, Jesus já está lá. E aí eles perguntam para Jesus, como é que o senhor chegou aqui? E aí, irmãos, é aí que começa o negócio.
É justamente aqui que começam, porque, irmãos, os irmãos devem estar olhando para mim e dizer, mas irmão, você está muito, muito fraquinho. Tá? Irmãos, eu quero que você saia daqui entendendo o que é que Deus quer falar com você. Entendeu? A minha pregação ela é expositiva. Entendeu? É expositiva. Louvado seja Deus. Igual a irmã falou aqui, a irmã estava louvando, falou uma coisa que eu achei interessante. Ela viu a palavra e ela não entendeu, e ela foi lá no dicionário. Até o músico tem que saber o que é que ele está louvando. Para ele não falar besteira. Entendeu? Então, nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, não somente para receber a presença de Deus, que a palavra nos alimenta e nos dá a sua presença, mas também para aprender. E fazer o que, irmãos? O melhor de tudo é você aplicar lá fora. Porque Deus quer que você adore aqui, glorifique aqui. Mas Ele quer principalmente que você seja coerente com o teu louvor e adoração lá fora. Porque o que você fala aqui, glorifica aqui, é coerente com o que você vive lá na sua escola, lá no seu trabalho, lá onde você, lá na sua família, com o seu pai, com sua mãe, com seus irmãos. E a verdadeira mensagem tem que ser assim, Jesus pregava assim. Entendeu? As pessoas saíam dali, nem que fossem chicoteadas, porque Jesus ele nos confronta. Mas quando Jesus nos confronta, irmãos, a gente sai alegre. Porque foi Jesus quem nos deu ali, sabe, a cintada, a chicotada. Né? E quando Jesus nos corrige, é para o nosso bem. Louvado seja Deus. Então Jesus já começa aqui, quando eles fazem a pergunta para Jesus, né? Jesus ele já responde de uma outra forma. Ele não responde, não, eu andei no mar, encontrei... Não, ele já responde, né? Na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Ué, peraí, eu perguntei para ele como que ele chegou aqui, ele fala um negócio desse. Jesus responde assim, ó, vocês me procuram porque vocês estão afim, aleluia, de ser saciado pelo seu ego. Vocês foram saciados, tiveram a barriguinha cheia, por isso que vocês estão me procurando. E Jesus falou conosco nesta manhã, no louvor, que o mais importante é a sua presença em nossa vida. Não é o que você tem, irmão. É a presença dele em sua vida. O Salmo de número 23 é um salmo que as pessoas não entendem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí a pessoa diz, opa, não vai faltar carro, não vai faltar dinheiro. Não, irmãos. O texto original diz assim, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Posso estar desempregado, mas Ele é minha alegria, aleluia! A presença de Cristo é tudo em nossas vidas, irmão. E Jesus, Ele repreende aqui esse povo que está seguindo Ele, pelo que Ele faz. E esse é o problema de muitas igrejas hoje. Estão seguindo Cristo pelo que Ele faz. Pelo que Ele pode fazer. Siga Cristo pelo que Ele é na tua vida, meu irmão. Aleluia, Jesus não morreu para te enriquecer, Ele morreu para te salvar, para te tirar do inferno. Aleluia, e colocar você lá no céu. Eu estou aqui ministrando para vocês, mas há 2 meses eu perdi o meu filho num acidente de moto. E ele veio aqui uma vez, quem lembra dele? Quando eu vim aqui. Pouca gente lembra, porque tem uns 3. Foi na primeira vez, tem 3 vezes que eu vim aqui, ele veio na primeira vez, ele sentou até do meu lado. Estava com 30 anos de idade. Afastado do evangelho, estava bebendo,
pegou uma moto e foi andar meia-noite com o primo dele. Nunca tirou carta de moto, nunca andou de moto. Sobrou numa curva, bateu a cabeça lá no guarda-reino lá e morreu na hora. Tem 2 meses, irmão, menos de 2 meses. Eu estou aqui, já chorei, já, sabe? Mas isso não me afastou de Deus, não, irmãos. Pelo contrário, isso me aproximou mais. Eu glorifico a Deus pelo tempo que Deus me deu Ele. Entendeu? 30 anos. Agora em setembro ele ia fazer 31. As pessoas que o socorreram disseram que ele ainda estava dando os seus últimos suspiros. Um menino criado na igreja, desde pequeno. E eu creio, irmãos, que na última hora Deus fez igual o ladrão da cruz. Deu uma oportunidade para ele se arrepender. E é isso que me conforta. Sabe? É isso que me conforta. Então nós não temos, irmãos, deixar que as lutas e as dificuldades nos afastem de Deus. Pelo contrário, as lutas e as dificuldades têm que te aproximar dEle. Tem que te aproximar dEle. Jamais permita, irmãos, que a dor, a angústia. Aí você diz, mas eu sou crente, eu vou passar. Você vai passar por isso. Deus vai te permitir que você passe por muitas lutas. Porque Ele quer fazer de você uma estrutura forte. Deus não te chamou para viver em um parque de diversões. Ele te chamou para um campo de batalha espiritual. Revestivos, pois, de toda a armadura de Deus. Não seja aquele crente melindroso, irmãos, mas seja aquele crente forte. Porque é aí que Deus vai te usar. Aleluia. É dessa forma que Deus vai te usar. Aleluia. E aí, irmão, Jesus, ele responde já repreendendo ali no versículo 26. Sabe, esses fariseus, né, esses judeus que queriam a companhia de Cristo pelo que Cristo pudesse fazer por eles. Em segundo lugar, eles fazem outra pergunta para Jesus. Eles estão como se tivesse pedido um esclarecimento. O que faremos para executar as obras de Deus? Porque Jesus, ele fala, né, no versículo 27, ele fala assim, ó: louvado seja Deus, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna. Aí eles dizem: que faremos para executar as obras de Deus? Irmãos, por mais que eu faça, eu jamais vou alcançar a salvação pelas minhas obras. Eu não faço as obras para ser salvo. Jesus, ele responde da seguinte forma. Jesus responde da seguinte forma. Versículo 29. A obra de Deus é esta, que creais naquele que vos enviou. Você é salvo porque Jesus morreu por você. O que é que eu posso fazer para me ser salvo? Por mais que você faça, irmãos, isso aí não vai te salvar. Aí você diz, espera aí, então eu não preciso fazer nada. Eu faço as obras, irmãos, de Deus, porque eu sou salvo e não para ser salvo. A obra de Deus na minha vida, o meu ministério
é uma evidência de que eu sou salvo. É uma evidência de que eu sou grato pelo que Deus fez por mim. E por mais que eu faça, eu vou perceber que eu não fiz nada. Por mais que eu faça, eu não fiz nada. O irmão estava falando de oferta aqui. Tem gente que dá 200. Nossa, esse irmão é crente. Ele pode dar 1.000, irmão. Deus vai receber R$2 ou R$1 seu, mais do que alguém que dá R$1.000 querendo negociar com Deus. Nunca deu um centavo, nunca ou R$100 ou R$1.000, sei lá, querendo negociar com Deus. Senhor, vou dar aí R$200, mas eu quero a bênção, hein? Faça isso não, irmãos. E nem o dízimo. Dê o seu dízimo que Deus vai abrir as portas. Não, irmão, se você está dando dízimo é porque Deus já abriu a porta. Tudo que nós fazemos na obra de Deus tem que ser por atitude de gratidão. Faça por gratidão, porque Deus sempre vai cuidar de você. Nunca faça nada querendo negociar ou fazer trocadilho com Deus. Ele é o teu Senhor. Não é você que é Senhor dele. Entendeu? Então, nós temos que fazer, eu vou dar minha oferta, Senhor. É o que eu posso dar, Senhor, mas é de coração. O meu dízimo é de coração. Entendeu? Tem que ser com amor, com dedicação. E sabendo que se eu estou dando é porque Deus já me deu antes. Estou devolvendo para Ele aquilo que já é dele. Agora, se Ele quiser me abençoar, Ele abençoa qualquer um, irmãos. Irmãos, Deus é um Pai. Ó, uma coisa que pouca gente ensina nas igrejas. Deus é um Pai que conhece cada um dos seus filhos. E Ele olha para mim e diz, o Antônio, se eu der para ele riquezas, mansões, carro novo, sabe? Ele vai começar a faltar a escola dominical, ele vai querer ir só no domingo e mesmo assim vai chegar atrasado na igreja. Ele vai comer esse pão aqui, vai ser nessa quantidade aqui que eu vou dar para ele. Entendeu? Agora, o irmão fulano de tal, aquele ali, se eu abrir as portas para ele, ele vai abençoar todos os que estão em sua volta aqui. Aí ele escancara assim, ó. Porque ele conhece, irmão, as nossas fragilidades. Ele conhece cada um de nós e Ele faz conforme o seu querer. E é isso que nós temos que entender, irmãos. Eu tenho que servir a Ele da forma que Ele quer. Do modo que Ele quer. Não é do meu jeito. Nunca murmure, irmãos. Nunca murmure pela luta que você está passando, sempre glorifique a Deus e agradeça, aleluia, pelo pão, aleluia, agradeça pelo pouco que Ele te dá, porque Ele é o teu Pai que cuida de você na medida, aleluia, que Ele quer. Uma coisa é certa, não vai faltar o pão na tua mesa. Aleluia. Seja grato a Ele, em tudo. Nunca siga Cristo pelo que Ele pode fazer por você. Siga Cristo pelo que Ele é para você. O que é que Cristo é para você? Ele é o meu Salvador. Ele é Senhor da minha vida. Ele é quem cuida da minha casa. Ele é quem cuida da minha saúde. Aleluia. E não precisa eu estar, irmão, sabe, correndo atrás. Não, irmão, eu só tenho que reconhecer que Ele é Senhor da minha vida. Aleluia, o mordomo não precisa ficar correndo atrás, porque o Senhor sabe o que o mordomo precisa. Nós somos mordomos, administradores daquilo que é dele. Tudo que você tem é dele, você não tem nada, nada é seu. Tudo é dele, a tua casa é dele, teus filhos são dele, teu emprego é dele.
tudo, as tuas roupas, tudo que você tem. Então glorifica Ele, agradeça a Ele, aleluia. Você é só mordomo, administrador. E então, irmãos, aí entra a responsabilidade. Como administrador, eu tenho que saber de como que eu estou cuidando daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Louvado seja Deus. E aí, irmãos, continuando aqui. Depois da multiplicação, eles começam a discutir aqui, né? Em terceiro lugar, eles fazem uma pergunta para Jesus, que é uma pergunta que tem duplo sentido, não sei. Ele diz assim, ó: que sinal fazes para que vejamos e creamos em ti? Então a pergunta, além de ser uma pergunta falsa, ela é uma pergunta que é dupla, né? Por quê, irmãos? Jesus ele diz assim, ó, no versículo 32, disse-lhe Jesus, na verdade, vos digo que Moisés não vos deu pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, versículo 32. Porque, irmãos, eles disseram, que sinal fazes para que vejamos e creamos em ti? Porque eles dizem assim, porque os nossos pais, ou seja, Moisés, né? Ele nos deu pão do céu, né? Aos nossos pais, e você? Né? O que é que você pode fazer mais para que a gente possa crer em ti? Por isso que Jesus disse, Moisés não deu pão do céu para vocês. Porque na verdade não foi Moisés, foi Deus, irmãos. Moisés era só um servo. Agora o meu Pai, sim. O meu Pai está te dando o verdadeiro pão do céu. Aleluia. Quem é o verdadeiro pão do céu? Aleluia. O próprio Jesus, irmãos. O próprio Jesus é o verdadeiro pão do céu. Aleluia. Aquele povo pensava que Moisés é que fazia as coisas. Moisés era só um servo, irmãos. Aleluia. Era Deus que enviava pão do céu para aquele povo. E o povo ainda morria depois. Porque não era pão para a vida eterna, era pão para a vida aqui na terra. Certo? E o pão era físico. No outro dia mofava e aí, entendeu? Jesus não, Jesus é eterno, irmãos. Morreu, ressuscitou, subiu para a glória e ainda está lá, irmãos. Por isso que é bom, irmãos, a gente estudar a Bíblia, tirar dúvidas, sabe? Na escola eu sempre pergunto para os irmãos, eu tenho escola teológica. Irmãos, o que é que tem lá no terceiro céu que foi feito pelo homem? Eu sempre pergunto isso aí. Irmãos, sinceramente, de 3 classes que eu perguntei, apenas uma respondeu. Um irmão, que ele estuda muito. Ele disse, irmão, ele falou, professor, mas tem 3 céus, né? Tem o céu físico, que é esse céu aqui, né? Atmosférico, tem o segundo, que é as galáxias, e o terceiro, que é onde está o trono de Deus. O senhor está perguntando onde está, né? O que é que tem no terceiro céu que foi feito pelo homem? Quem sabe aí, irmãos? O que é que tem no terceiro céu que foi feito pelo homem? Quem sabe? Jesus, ele fala lá Jesus não, isso está lá no livro de Zacarias 6,13, que é uma profecia. Quem fez essas marcas em tuas mãos? Aí o autor diz, foi os meus irmãos que fizeram essas marcas nas minhas mãos. Olha só, irmãos, uma profecia sobre a crucificação de Cristo.
Lá em Lucas, Jesus, depois de ressuscitado, ele mostra suas mãos e diz, olha só, o Espírito não tem carne como eu tenho. Está lá as marcas nas mãos de Cristo. Quando ele aparece lá em João, capítulo 20, para Dídimo, né, que é Tomé, ele diz, veja minhas mãos, e olha aqui, ó, as marcas. Então, lá no terceiro céu, o que tem lá, irmãos? As marcas das mãos de Cristo, que foram feitas pelo homem. E elas vão permanecer lá por toda a eternidade, para que nós nunca nos esqueçamos, irmãos, aleluia, do que Cristo passou por nós aqui na terra, para que nós fôssemos salvos, e que nós sempre estejamos glorificando o Senhor lá na glória, pelo sofrimento dele, aleluia, aqui na terra, pelas nossas vidas. Esse foi a obra que o homem fez, que está lá no terceiro céu. Teve um irmão que falou, disse, não, é a Arca da Aliança. Não, irmão, a Arca da Aliança é o protótipo, é o original que está no céu. O que estava aqui era só um... Entendeu? Aí, irmãos, o que é que nós temos que fazer? Temos que entender que Deus, Ele é... Onde é que eu parei aqui? Ele é o pão eterno que Deus fez, né? E ressuscitou, está assentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, certo? Em quarto lugar, Jesus afirma assim, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus, ele é o pão da vida, né? Aquele que dá vida eterna. É porque a vida física nós já temos, né? Quando ele fala, eu sou o pão da vida, ele está falando que ele é aquele que dá vida eterna, né? E ele continua, na verdade vos digo que se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come minha carne e bebe meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Por quê, irmãos? Porque você tem vida em Cristo. Entendeu? Você tem vida em Cristo, você faz parte do corpo de Cristo, aleluia, você toma come da carne e toma do sangue, né? É certo, irmãos, que o texto não fala de Santa Ceia. Se você olhar aqui, você diz, peraí, o texto não está falando de Santa Ceia. Você não vê a palavra Santa Ceia aqui no capítulo 6, onde eu li. Mas quando você lê lá no versículo 11, dizendo assim, e havendo dado graças, essa palavra aqui no grego é eucaristeu, que quer dizer eucaristia, ou seja, ceia do Senhor. Essa palavra aqui, ela é um termo genérico para a ceia do Senhor. Então, quando Jesus está dizendo, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, é aquele que tem comunhão comigo. Entendeu? Não é literalmente, é no sentido espiritual. Aquele que tem comunhão comigo, ele come da minha carne e bebe do meu sangue. Tem igrejas por aí, irmão, que a pessoa chega e já vai logo participando. Não, irmão, não é assim. Entendeu? Isso tem que ter uma disciplina, tem que ter uma doutrina, tem que ter... né? Quando a pessoa se converte, geralmente a gente faz a questão do discipulado. O que é o discipulado? A gente não chega numa igreja e já vai logo participando de tudo. Não, irmãos, o que é o discipulado? O discipulado é uma pessoa que chega, a pessoa chega na igreja, ele é um católico, ele é um budista, sei lá, ele não conhece nada de Bíblia. Aí ele pergunta, o que é Santa Ceia?
Eu posso participar? Ele diz, mas você sabe o que é? Ele diz, não. Então, como é que você vai participar de uma coisa que você não entende? E o que é batismo? Então, vamos fazer o discipulado. O que é o discipulado? É o ensino. Aí, traz a pessoa, ensina o que significa o batismo, né? Por que que a pessoa tem que ser batizada? Por que que ela tem que participar da ceia do Senhor? Entendeu? E aí, quando você vai participar, irmão, você vai participar conscientemente. Conscientemente. Você não pega uma pessoa em um hospital e leva lá para a sala, lá onde o médico trabalha, e diz, ó, está aqui as ferramentas, essa pessoa quer fazer uma cirurgia, disso, outro, pode fazer aí. Sem a pessoa nunca ter estudado. De maneira nenhuma, irmãos. Ele tem que primeiro saber o que é que ele vai fazer. No aspecto espiritual é a mesma coisa. Porque a responsabilidade do líder, né, está sobre a vida daquela pessoa. É ele quem vai prestar conta sobre aquela pessoa diante de Deus. Né? E aí existe essa questão da pessoa participar. Então, quando Jesus fala assim, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, ele está falando consciente, no aspecto espiritual, e que a pessoa vai fazer conscientemente. Porque se a pessoa estiver em pecado, ela diz, não, eu não... Opa, a consciência já vai pesar, certo? A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas se a pessoa souber o que está fazendo, aí Deus leva em conta. Porque ele está fazendo em pecado. Entendeu? Então, tem que ensinar primeiro para que a pessoa possa participar, ter comunhão com a igreja. Eu não posso participar se eu não tiver comunhão com Deus e com a igreja. Tem que ser comunhão horizontal e vertical. Louvado seja o nome do Senhor. O corpo e o sangue de Cristo aqui, irmãos, faz também menção à morte de Cristo na cruz do Calvário. Porque foi por isso que nós participamos do corpo e do sangue. Se Jesus não tivesse morrido fisicamente, como homem, 100% homem, né, derramado o seu sangue, nós não poderíamos participar da ceia do Senhor, porque não existiria nem igreja. Mas Jesus veio, morreu como homem, venceu a morte e o pecado como homem, não como Deus. Jesus era 100% homem, sem deixar de ser Deus, ele era 100% homem. Era como se Mike Tyson, né, chegasse para lutar comigo, aí ele pegasse o braço direito e disse, é injusto, né? Eu vou lutar com o Antônio, eu vou pegar pelo menos meu braço direito, vou deixar para trás e vou lutar com o esquerdo. Aí fica equilibrado. Jesus pegou a sua deidade e colocou para trás e disse, não, eu vou lutar só com a humanidade. E eu falei lá na escola uma coisa, eu sempre falo, que muita gente se escandaliza. Jesus tinha a possibilidade de pecar. Aí você diz, o quê, irmão? Tinha, irmão, porque ele era 100% homem. Ele não tem, irmão, Jesus era santo, mas tinha a possibilidade de pecar. Sabe por quê, irmão? Porque senão a tentação dele teria sido uma fraude. Se ele foi tentado é porque ele tinha a possibilidade de pecar. E Satanás teria como dizer, ó, assim até eu, desse jeito até eu conseguiria vencer o pecado. Mas Satanás não tem desculpa. Aleluia, porque ele venceu como homem, aleluia. Ele passou pelo que nós passamos e ele nunca murmurou, nunca reclamou, nunca caiu em pecado. Aleluia, porque ele olhou para mim e para você, aleluia. E ele disse, Maria, João, Pedro, Tiago, aleluia, esses não vão para o inferno. Eles podem ir se eles quiserem, mas por mim eles não vão, porque eu vou sofrer o que eu puder sofrer, mas eu não vou pecar. Aleluia.
E Paulo chamou ele de o segundo Adão. Isso é mais do que evidente de que Jesus era 100% homem. O segundo Adão não pecou, irmãos. Aleluia. E aí, irmãos, na tua oração, lembre-se de uma coisa. Não se esqueça do que eu vou falar aqui. Quando você estiver orando que você cometeu algum erro, algum pecado, e você estiver nos pés de Cristo pedindo perdão, nos pés do Pai, pedindo perdão, porque quando você ora, você não fala com Cristo, você fala com Deus Pai, a Trindade, lembra aí da Trindade, irmão, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você ora, você fala com Deus Pai. Deus Pai, perdoa os meus pecados, tem de misericórdia. E quem é que intercede por você? Deus Filho. Jesus olha para Deus Pai e diz: Pai, perdoa ele, eu sei o que ele está passando, porque eu já passei por isso que ele está passando. Aleluia. Eu sei, eu já senti, aleluia. Essa fraqueza que ele sentiu, ele caiu, ele pecou porque ele é fraco. Aleluia, mas eu estou aqui, eu venci a morte e o inferno e ele está arrependido. Aleluia. É aí, irmãos, que o sangue, a carne e o sangue de Cristo tem poder sobre a nossa vida. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. A carne e o sangue, porque representa o sacrifício dele na cruz do Calvário por nossas vidas. Aleluia. Então, irmão, Jesus, eu vou pular aqui que é muita coisa, irmãos. Glória a Deus. Quero concluir aqui. Isso aqui, irmãos, esse milagre que Jesus fez, era só uma metáfora, né? Foi de verdade, né? A multiplicação foi verdadeira. Mas Jesus queria usar como uma metáfora, entendeu? Para que as pessoas aprendessem que elas buscam a Deus pelas coisas que Deus pode fazer para elas. Olha só. E aí, irmãos, assim como o maná que caiu do céu, né, dava vida àquelas pessoas, Jesus Cristo veio, desceu do céu como pão, né? O pão da vida, para que nós pudéssemos também ter vida eterna. Aí ele diz no versículo de número 63, ele diz assim, ó, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita, porque Jesus estava dizendo o seguinte, esse povo não está entendendo o que eu estou falando. Que o povo estava ficando escandalizado, como é que pode comer carne, beber sangue? Nós somos canibais por acaso? Peraí. Comer carne e beber sangue? Não estou entendendo. O negócio que está... Porque, irmãos, a Bíblia nos diz, Paulo lá nos diz, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, que o homem natural, ele não discerne as coisas do Espírito. Mas quem é espiritual, ele discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Jesus queria fazer ali, através daquele milagre, aleluia, ele estava pregando, mas ele sabia, irmãos, que aquele povo não estava entendendo o que ele estava falando. Porque tem gente, irmãos, que só quer interpretar as coisas no aspecto literal e não espiritual. Nós somos tricotômicos, nós temos corpo, alma e espírito. O corpo é o invólucro, onde está contido a alma e o espírito. A alma é a sede dos desejos, dos sentimentos e das emoções. Quando você tem raiva é a tua alma, quando você tem sede, quando você tem fome, quando você está triste é a tua alma. E tudo isso
você consegue expor através do corpo. É por isso que quando a alma sai do corpo, o corpo morre. E aí você tem o espírito. O espírito é aquela partícula que veio da parte de Deus. Quando Deus sopra nas narinas do homem, quando ele criou o homem. O espírito é a partícula que veio de Deus. O espírito, todo ser humano tem o espírito, assim como tem a alma e corpo. Então, todo ser humano tem o desejo de adorar a Deus. Até quem não conhece a Deus, irmão, sabia disso? Por isso que ele adora uma árvore, uma estátua, adora a lua. Aquilo que o pai dele ensinar, porque ele não conhece o Deus verdadeiro. E aí Jesus diz, ide pregai o evangelho a toda criatura. Por quê? Para que eles conheçam o Deus verdadeiro, creiam e sirvam o Deus verdadeiro. Porque enquanto o homem está querendo adorar deuses falsos, existe um vazio, irmãos. Sabe? Na sua alma, que ele não consegue preencher. Porque está faltando Deus. Então esse vazio ele só é preenchido pela presença de Deus. Ele pode ter carro, ele pode ter dinheiro, ele pode ter o que for, ele pode adorar, seja lá quem for, irmãos. Mas se ele não tiver o Deus verdadeiro, esse vazio vai estar sempre ali, ó. Entendeu? E na hora do desespero, na hora do sufoco, ele não vai saber como reagir. Então, irmãos, nós, através do Espírito, é que nós temos acesso a Deus. O Espírito é como se fosse a janela de Deus para as nossas vidas. É através do nosso Espírito que nós recebemos o Espírito de Deus, a presença de Deus em nossas vidas. E aí a nossa alma tem equilíbrio, aleluia. E o nosso corpo também, através das atitudes, aleluia. Por que que as pessoas mudam e melhoram as suas atitudes, a forma de falar, o comportamento depois que aceita Cristo? Porque ele agora está preenchido pela presença de Deus. É a presença de Deus que muda, irmãos. Não adianta a pessoa querer ser um religioso, né? Eu vou para a igreja todo domingo. Não adianta, irmão. Se você não tiver a presença de Deus, de fato e de verdade, né? Conforme as Escrituras, a sua vida vai ser a mesma, sabe? Você vai ficar rindo com piadinhas imorais, você vai ficar, sabe, desrespeitando o seu pai, vai ser um estúpido com seu irmão, mas quando você recebe Jesus de verdade, você muda. Você sabe por quê, irmãos? Porque você agora representa Cristo. As pessoas vão ver Cristo em tua vida. Eu vinha falando com o rapaz do Uber, aleluia. Eu não quero que as pessoas olhem para mim como religioso, aleluia, mas eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo na minha vida, através dos meus comportamentos. Louvado seja o nome do Senhor. É o comportamento, irmãos, que vai fazer a pessoa olhar para você. Eu quero ser que nem fulano. Eu quero ser que nem, eu queria ser que nem fulano. Ele é diferente. No desespero ele não sabe, não se apavora, ele é calmo, ele é uma pessoa que confia no Deus que ele serve. Então confia, irmãos. Esse filho que você tem, está desviado? Ele pertence a Deus. Seu esposo está desviado? Ele pertence a Deus. Aleluia. Foi Deus que te deu? Ele é do Senhor. Ele é do Senhor. Deixa Deus trabalhar. Apenas faça a tua parte. Não se desespere. O teu emprego, o teu encarregado é estúpido? Jesus, eu entreguei na tua mão, viu? Então, irmãos, nós temos que entender que a nossa vida pertence ao Senhor. E que sem Ele, nós não somos nada.
Aleluia. Não sirva a Deus por aquilo que Ele pode fazer por você. Mas, aleluia, pelo que Ele é em tua vida. Ele é o teu Salvador, o teu cuidador. Aleluia, aquele que morreu na cruz por você e que te amou. Se você fosse a única pessoa do mundo, Jesus ainda teria morrido por você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Concluindo aqui, irmãos. A multidão se dispersou. E saiu todo mundo escandalizado. E aí os discípulos disseram, essa mensagem está muito pesada, Senhor. Essa pregação está difícil. Ouvir mensagem boa é fácil, né? Deus vai fazer, Deus vai abrir as portas. Agora, ouviu o que Jesus falou, irmãos, né? Aí Jesus olha para ele, por que vocês não vão também? Segue eles. O que é que eles falam no versículo 68? Para onde iremos nós, se só em ti existe palavra de vida eterna? Senhor, não importa, está difícil, aleluia, eu quero andar com o Senhor, aleluia, eu quero ouvir a tua palavra, aleluia, aleluia, ainda que o Senhor me confronte, eu quero a tua presença na minha vida, porque o Senhor quer tudo de bom para mim, aleluia, não importa se aqueles que querem só sobejar, aleluia, aquilo que o Senhor quer dar para eles, não, eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade e andar segundo o teu querer, ainda que seja difícil, mas eu quero andar segundo o teu querer. Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, irmãos, eu não faço mais a minha vontade, eu faço a dele. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Ô irmão, eu tenho 5 volumes, né? São 9 volumes que eu tenho de livros, né? Mas